Olá, tudo bem com vocês? Aposto que todo mundo acabou escutando uma notícia que girou o mundo nos últimos dias. Aqui, Luc Montagnier, um prêmio Nobel de 2008, acabou falando que o coronavírus, foi criado em laboratório com toda certeza absoluta. Vamos dar uma lidinha aqui num trecho dessa reportagem? Ao analisar os detalhes da sequência, um grupo de pesquisadores indianos publicou uma pesquisa com o gene completo desse coronavírus, que demonstrava que ele incluía sequências de outros vírus. Isso foi uma surpresa para mim, pois era exatamente o HIV. Ele nega que possa ser uma mutação de algum paciente com AIDS. Afirma que, necessariamente, foi fabricado em laboratório a partir de um outro vírus. A história que veio do mercado de peixes é uma lenda. Montagnier especulou que os chineses estavam desenvolvendo uma vacina contra a AIDS e usaram o coronavírus para isso. O coronavírus, causador da Covid-19, teria então sido desenvolvido por acidente e se espalhou. Será que essa teoria aí merece alguma atenção? Poxa vida, o cara ganhou 1/4 do prêmio Nobel em 2008 pelo achado do HIV. O Harold Hansen, ali em primeiro, ele identificou os papilomas vírus humanos e ele com a Françoise dividiram a parte do prêmio envolvendo o HIV. Acho que assim, pelo menos um pouco de atenção ele merece, né? Então, outras teorias aí meio mirabolantes também falam e concordam com essa possível origem de uma arma biológica desenhada para exterminar a humanidade. Será que ela faz algum sentido? Eu particularmente gosto mais dessa outra teoria aqui, que na verdade é um vírus alienígena que veio em um asteroide, atingiu a Terra para destruir a humanidade também. Eu não sei quem mandou ele, mas ele veio no asteroide aí e vai destruir a humanidade de qualquer forma. Então, será que a ciência pode nos ajudar de alguma forma? Será que nós conseguimos utilizar ferramentas de bioinformática amplamente disponíveis a qualquer pessoa com acesso à internet e verificar se alguma dessas teorias tem alguma razoabilidade? Bem, para facilitar o nosso trabalho aqui hoje, embaixo aqui vocês podem ver um pequeno mouse que ele representa na verdade os meus cliques com o botão esquerdo ou com o botão direito, então fica um pouco mais fácil caso eu não esqueça de falar com qual botão é para clicar, para vocês verem aqui. E embaixo desse mouse nós temos também um tecladinho ali, que por exemplo vocês podem perceber que eu estou apertando Shift ASD. Então se por acaso eu falar um comando muito complexo, seja Ctrl esquerdo, Alt esquerdo, EOP 7, então vocês conseguem ali acompanhar esse comando um pouquinho mais difícil, seguindo o tecladinho ali embaixo, certo? Então, aqui do lado esquerdo nós temos aberto uma tela do navegador. Eu vou pedir para vocês, usando o programa de busca da preferência, buscarem por NCBI ou NCBI. NCBI é o National Center for Biotechnology Information. Ele é uma instituição sediada nos Estados Unidos que congrega informação biotecnológica, especialmente de sequências de DNA, RNA e proteína de praticamente todo o planeta. Antes que alguém fale, não, mas os americanos eles também estão escondendo os dados, a informação que nós vamos acessar aqui pelo site do NCBI, ela poderia também ser acessada pelo site do Banco Europeu ou pelo site do Banco Japonês, o DDBJ. Então, podem ficar bem tranquilos que a informação aí ela está disponível em 3 continentes diferentes e é exatamente a mesma, certo? A gente pode clicar aqui então no primeiro link que aparece nessa busca, utilizando o Google como navegador. Esse centro aqui, então, ele tem essa telinha principal, onde nós temos diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a averiguação de sequências biológicas em geral. Particularmente, eu estou interessado em sequências de DNA e RNA depositadas nesse banco. Então, eu vou sugerir que aqui do ladinho nós clicamos em DNA-RNA com o botão esquerdo do mouse e vai abrir uma nova janelinha. Nessa nova janela, nós temos algumas opções aqui e, particularmente hoje, nos interessamos pelo GenBank, que está marcado aqui um pouquinho mais abaixo na nossa página. Devemos clicar com o botão esquerdo em GenBank. Vai abrir uma nova janela, onde nós temos um campo de busca aqui em cima, que vai estar setado para a plataforma Nucleotide. O que acontece? Todo mundo que sequencia, seja um trecho pequeno de DNA ou um trecho um pouco mais longo, ele pode depositar essa sequência no NCBI, especificamente no GenBank. Ou seja, qualquer pesquisador do resto do mundo vai poder acessar aquela sequência e utilizar para fazer quaisquer tipos de análise que ele bem interesse. Então aqui no campo de busca eu quero que vocês procurem por coronavírus, Wuhan, HU-1. Esse é o coronavírus tipo, ou seja, foi o primeiro coronavírus isolado e é utilizado então como o genoma de referência
para este vírus, para o SARS-CoV-2. Aí. Vai aparecer aqui justamente o que eu falei, né? Reference Genome Sequence, ou seja, é a sequência de referência para esse genoma da síndrome respiratória aguda severa, coronavírus 2, SARS-CoV-2, genoma de referência. Aqui nós temos uma indicação que ele é um RNA de simples fita e nós estamos trabalhando com a fita positiva, certo? Ou seja, a fita ali que vai ter a informação codificante para a gente poder utilizar nas nossas análises aqui. Certo? Então ele está falando aí que o host, ou seja, o hospedeiro desse vírus atualmente são humanos, que é um tipo de vertebrado, e nós temos acesso, clicando aqui em cima, diretamente à sequência. Por acaso, como o coronavírus é uma situação um pouquinho mais drástica e tem chamado muita atenção, o NCBI já preparou aqui para a gente um detalhezinho mostrando as ORFs, que são os quadros abertos de leitura do nosso coronavírus, aqui as proteínas que são produzidas, então se eu passo o mouse aqui em cima da proteína S, que é a proteína do spike, ou a glicoproteína da superfície, que é a que acaba interagindo com os receptores celulares na hora do ingresso da mesma na célula. Então a gente pode clicar aqui em cima, que uma nova página padrão do NCBI para qualquer sequência disponível vai acabar aparecendo aqui para a gente. Nessa página, então, nós temos lá uma descrição, estamos falando do SARS aqui, isolado Wuhan HU-1, genoma completo, ou seja, o genoma dele está integralmente aqui depositado. O que nós devemos fazer? Observar aqui um pouquinho as informações, então nós temos autores que depositaram essa sequência, qual é a referência deles, se eles publicaram isso em algum local, então eles publicaram aqui na revista PLOS Biology, nós podemos inclusive acessar esse trabalho original, utilizando aqui a busca pelo título ou esse link para o PubMed, que é um banco de dados de trabalhos científicos. Nós vamos ter mais algumas informações, alguns disclaimers e comentários aqui, até que nós chegamos nessa linha chamada Features, onde efetivamente começam a descrever a sequência propriamente dita. Então, o source aqui ele está falando justamente que foi removido de um ser humano no país da China, data de coleta dezembro de 2019, e começa a indicar onde nós temos a posição 5' UTR desse RNA, ou seja, a posição que não é traduzida, o primeiro gene que é identificado como ORF1AB, a tradução aqui em aminoácidos, ou seja, já a proteína que é produzida, como ela é produzida, o nome dela, então nós podemos acessar diretamente, aqui se fosse o nosso caso, a sequência proteica. Aqui nós temos os outros peptídeos produzidos. Se nós formos descendo aqui, nós vamos chegar no mais uma CDS com a ORF1AB, até que lá no final, descendo e vendo toda essa descrição dos elementos genéticos, nós temos o genoma propriamente dito. Ou seja, aqui em Origin, nós começamos lá com ATT, AAA, GGT e assim sucessivamente, certo? Para acessarmos esse genoma de uma maneira um pouco mais simplificada, eu vou sugerir que peguemos aqui do lado e vamos subir lá para o começo da nossa página. Aqui no canto superior direito, nós temos um Send to, ou seja, enviar para. Ao clicar, nós temos a opção de enviarmos o record completo, ou seja, toda a informação, as sequências codificantes ou as features gênicas apenas. Vamos mandar todo o genoma. Quero todos os dados aqui. Só que eu quero que isso vá para um arquivo. E esse arquivo ele deve ser no formato FASTA. Então, ao invés de Genbank, vocês vão selecionar aqui FASTA. O que acontece? O formato FASTA, como vamos abrir o arquivo depois, ele é uma maneira muito simplificada de você compartilhar sequências de DNA e RNA. Basicamente, a gente vai ter um cabeçalho com o nome da sequência e a sequência. Simples assim, nada demais. Então, selecione em FASTA e clique em Create File. Ele vai abrir uma janelinha para vocês salvarem. É só escolher uma pasta a qual vocês encontrem no computador e cliquem em salvar. Ele vai fazer o download, já terminou o download aqui embaixo. Abrindo essa pasta onde foi feito o download, vocês vão ter lá um arquivo chamado Sequence, que provavelmente não vai estar mostrando aqui a extensão do mesmo. Para ficar um pouquinho mais fácil, vocês reconhecerem que é um arquivo FASTA, eu sugiro que quem estiver no Windows 10, clique aqui em cima em Exibir, e depois vem aqui em Mostrar ou Ocultar e marquem a extensões de nomes de arquivos. Ao marcar isso, a gente consegue identificar que é um sequence.fasta, ou seja, é um arquivo FASTA. Vou pedir que nós cliquemos com o botão direito, venhamos aqui em Abrir com, escolher outro aplicativo e, procurando aqui nos aplicativos, nós selecionemos o bloco de notas. Ao abrir com o bloco de notas, nós teremos aqui a sequência como eu falei. O arquivo FASTA ele sempre começa com maior que, então uma linha é obrigatoriamente maior que,
o nome da nossa sequência. Então, esse primeiro aqui é um código de acesso único, que toda vez que eu falar NC_045512 para o banco de dados, eu estou falando obrigatoriamente desta sequência que está aqui ao lado. E a descrição aqui mais legível para um ser humano. Aqui embaixo, nós temos toda a nossa sequência do genoma. Então, se nós quisermos selecionar tudo aqui, eu posso vir até o final, puxar daqui embaixo até lá em cima, ou então simplesmente eu aperto com um cursor de texto aqui no meio, Ctrl A. Ao apertar Ctrl A, eu selecionei todo o meu conjunto aqui. Posso clicar então com o botão direito copiar ou dar um Ctrl C aqui na minha sequência, que ele vai copiar a mesma para a área de transferência. Copiada a mesma para a área de transferência, vamos voltar aqui para o nosso navegador, vamos abrir uma aba nova e procurar no Google mesmo por BLAST ou BLAST. BLAST é uma outra ferramenta disponível também no próprio NCBI que é de extrema utilidade, é o Basic Local Alignment Search Tool. Lembra que aquela base de dados nucleotide todo mundo pode depositar, ou seja, todos os pesquisadores depositam sequências neste banco de dados? Ótimo, né? E agora, como que nós podemos buscar, estimar nesta infinidade de sequências? Utilizando o BLAST. Com o BLAST eu vou pegar uma sequência de nucleotídeo ou uma sequência de proteína e fazer buscas no banco de dados. Então vamos clicar aqui em BLAST e ao clicar aqui nós teremos uma nova janelinha onde a ferramenta poderá ser utilizada. Este portal aqui ele é relativamente bem simples, olha, ele já indica muito bem se eu quero fazer um BLAST de nucleotídeos ou um BLAST de proteína. Um BLAST X, onde eu vou pegar um nucleotídeo e vou traduzir e buscar num banco de dados de proteína, ou um T-BLAST-N, onde eu vou pegar uma proteína e vou buscar num banco de dados de nucleotídeo que foi traduzido nas 6 possíveis frames que uma sequência de DNA pode ser traduzida. Então, no nosso caso, como nós temos uma informação de nucleotídeos, eu quero buscar em nucleotídeos especificamente. Então, eu venho aqui em Nucleotide BLAST. Iniciando aqui na nossa página do BLAST, o primeiro campo é onde nós podemos colocar a nossa sequência propriamente dita. Então, venham aqui, apertem com o botão direito colar, ou então Ctrl V, que ele vai colar ali a nossa sequência que foi copiada lá do nosso bloco de notas. Aqui nós podemos colocar um título no trabalho, ele vai puxar o nome da sequência de maneira automática. E aqui nós podemos escolher a base de dados específica. Dentro da Standard Database, ou seja, nas bases de dados padrão, nós temos algumas opções aqui, como por exemplo, sequências referência de RNA, sequências representativas de genomas ou sequências de genomas. Qual que é a diferença dos dois? Se eu tenho uma bactéria, por exemplo, que ela apresenta uma linhagem tipo depositada, que tem o genoma sequenciado, essa linhagem tipo, que é a que define aquela espécie de bactéria, ela vai estar aqui nos genomas representativos. Se eu selecionar a base de dados do genoma completa, caso mais isolados daquela mesma bactéria tenham sido sequenciados, estarão todos aqui. Nós temos aqui contigs de sequenciamento de genoma completo por shotgun. Então, se a gente lembrar lá da nossa conversa sobre montagem de genoma, Whole Genome Shotgun. Então, a gente está pegando dados de um sequenciamento que foi feito estourando completamente o DNA daquele organismo e sequenciando os pedacinhos de maneira aleatória. Se é um contig, significa que é a primeira unidade de montagem do genoma, ou seja, que eu tenho apenas algumas regiões inicialmente montadas de forma contínua. Eu ainda sequer tenho um scaffold montado, ou seja, são dados bem preliminares de sequenciamento. E nós temos aqui outras opções de base de dados, duas que vão ser interessantes no futuro, especificamente aqui a do PDB, da Nucleotide Database, que vai procurar só sequências que apresentam uma estrutura disponível no banco de dados de estruturas de proteína. E a Human RefSeq Gene Sequence, ou seja, só as sequências de genes humanos validados praticamente manualmente no caso da RefSeq. A gente vai selecionar aqui o Nucleotide Collection, que é a primeira de todas e que é a base de dados mais completa, que basicamente é tudo ali abaixo. Nós temos a opção aqui de delimitar um organismo. Nós vamos delimitar, porque a gente vai querer ir direto no ponto do look montanheiro. Vou colocar aqui HIV. Ao digitar HIV, ele já vai me sugerir aqui HIV ou HIV1, HIV1 sem o traço, o Human Immunodeficiency Virus Type 1, que são todos esse Taxon ID 11676. Podem perceber que o número é exatamente o mesmo. Podem selecionar qualquer um desses 4 aqui. Vocês precisam também alterar aqui embaixo, em parâmetros do algoritmo, mais um pequeno detalhe. Este especificamente
parâmetro aqui. Se nós não alterarmos isso, não vai dar achado nenhum e já vai ficar muito sem graça, porque a gente vai ter certeza que o Luc Montagnier estava um pouco equivocado. Então, para que nós consigamos achar essa similaridade entre o genoma do coronavírus e o genoma do HIV, nós precisamos reduzir o tamanho de palavra. Vejam que a opção default é 28 e aqui nós vamos mudar para 16. O que isso significa? Significa que a nossa sequência vai ser picada em pedacinhos de 16 nucleotídeos. E esses 16 nucleotídeos precisam obrigatoriamente estar idênticos no genoma de algum HIV para que nós possamos encontrar o mesmo. Então, se eu tiver uma mutação a cada 15 nucleotídeos, ele já não vai aparecer aqui. Por isso que eu preciso reduzir de 28 para 16. Então, selecionando aqui 16, é só clicar em Blast aqui embaixo no canto inferior esquerdo. Vai acabar demorando um pouquinho de tempo, porque agora a minha sequência está sendo buscada por alinhamentos locais no nosso banco de dados, mas apenas dentro das sequências de HIV do tipo 1. O resultado aqui já terminou, então nós temos algumas informações da nossa busca, quando ela foi realizada, etc. E aqui embaixo, veja só, nós achamos duas regiões do HIV que apresentam similaridade com o coronavírus. Vamos dar uma olhada um pouco melhor? A primeira linha aqui é um isolado dos Estados Unidos, e a segunda linha é um isolado do Zâmbia. Se nós olharmos aqui nessa coluna, nós temos alguns resultados bem interessantes. O score é uma pontuação, lembrando do alinhamento de sequências? Quanto maior a pontuação aqui, significa que eu tive proporcionalmente uma região maior sendo anelada e com menos mismatches. A cobertura, ou seja, quantos por cento da minha sequência enviada estão aqui representados? 0%. Por quê? Porque não tem fração, não tem casa decimal. E é um pedaço, como a gente vai ver, muito pequeno da sequência do coronavírus que foi encontrado. Eu vou pular o I-value, eu já vou falar dele. E aqui a porcentagem de identidade de 96,30%, ou seja, a região que foi encontrada do coronavírus, da sequência de coronavírus que nós depositamos, comparada com o isolado de HIV, ela realmente apresenta 96% de similaridade, ela é muito parecida. E aqui nós temos o acesso para ela. O I-value é como se fosse uma avaliação estatística. Vamos supor, se eu pegasse todas as sequências de HIV que estão depositadas aqui no NCBI, embaralhasse elas, colocasse dentro de uma sacola, chacoalhasse e deixasse elas completamente aleatórias. E eu fizesse o mesmo blast contra essa nossa sequência. Qual seria a probabilidade de eu encontrar e ter um resultado? É o que o I-value quer nos dizer. Se eu tenho um I-value ali de 2,2, significa que é uma probabilidade muito alta disso acontecer, mesmo se eu embaralhasse todas as sequências de HIV disponíveis no NCBI. Assim sendo, já nos leva a crer que não é um resultado com confiabilidade estatística. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada melhor. Só a gente clicar aqui na descrição, em cima desse primeiro isolado, que ele vai nos mostrar um alinhamento aqui. Então percebam que eu tenho aqui vários nucleotídeos que são completamente idênticos. Aqui é o query, é a sequência que eu enviei, e o subject é a sequência que foi encontrada no banco de dados. Então no meu query aqui, eu tenho vários nucleotídeos que são absolutamente idênticos, só com um gap aqui no meio. Ou seja, realmente, se você for levar o que o Luc Montagnier falou, nós temos uma sequência praticamente idêntica no HIV que está presente no coronavírus. E aí, será que então não é uma teoria da conspiração tão grande assim? Vamos fazer um outro teste? Um pouquinho diferente agora. Eu quero que vocês selecionem essa sequência aqui com o botão esquerdo do mouse, a sequência inteirinha do coronavírus que foi encontrada no HIV, cliquem com o botão esquerdo nela e cliquem em copiar. Certo? Então a gente vai ter só esse pequeno pedacinho da sequência. Vocês podem abrir até uma nova janela e procurar lá pelo Blast novamente no Google de vocês. Selecionar o Nucleotide Blast também. Na janela que abrir a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, aqui no nosso campo de busca nós vamos apertar Ctrl V e colar esse pequeno trechinho da sequência aqui, que é o trecho do genoma do coronavírus que está presente no HIV. Hein? Veja que importância ele tem. Aqui nós vamos mudar. Eu justamente não quero saber de HIV, então vou pedir para excluir o HIV clicando nessa caixinha aqui do canto direito. Eu também não quero saber de coronavírus, né? Então eu vou digitar aqui. Eu não quero encontrar isso em beta coronavírus. Então, selecionei aqui beta coronavírus e vou marcar excluir. O que eu faço quando eu clico em excluir? Eu vou fazer uma busca nesse banco de dados usando tudo menos HIV e beta-coronavírus como sequência de referência. Feito isso, nós vamos mudar aqui também o threshold do tamanho de palavra, o tamanho de palavra para 16,
Se não estiver aparecendo, vocês clicam aqui nesse maisinho do lado de Algorithm Parameters. E pronto, cliquem em Blast. O que vai acontecer agora? Ele vai otimizar essa nossa sequência, otimizar essa nossa busca para uma sequência pequena. Ele já vai indicar aqui, ó, Your search parameters were adjusted to search for a short input sequence. Porque eu estou colocando um pedacinho muito pequeno de DNA e eu quero procurar ele num banco muito grande. Certo? A gente vai aguardar aí alguns segundinhos até que ocorra essa busca. Finalizada a busca aqui no nosso Blast do NCBI, nós podemos descer aqui até os resultados e o que nós vamos observar é que os primeiros 4 resultados aqui, eles têm um I-value bem baixo, então muito provavelmente são a região correta, mas são de construções sintéticas já em virtude da pesquisa do coronavírus. Todos eles são construtos sintéticos ou então vetores de clonagem. A nossa primeira opção, que não é um vetor de clonagem, não é um construto sintético, é Zebrafish DNA, ou seja, Zebrafish é aquele peixe, o paulistinha. Ou seja, a sequência que está no HIV também está com 100% de identidade e 81% de cobertura, ou seja, 81% daqueles nucleotídeos estão plenamente idênticos no genoma do Zebrafish. E nem por isso alguém falou que o coronavírus veio do Zebrafish. O próximo hit, ele é em Taeniopygia guttata. Se nós olharmos, Taeniopygia guttata é o mandarim, passarinho ali, uma ave nossa, que também ninguém levantou como fonte do coronavírus. Outra possibilidade é Lonchura striata. Se nós olharmos aqui em Lonchura striata, é o manon de peito branco. Também não vi ninguém falando em nenhum local que seria uma fonte de sequência para a produção do coronavírus. Voltamos aqui para a nossa aba, temos aqui Homo sapiens, eu acho que vocês sabem que espécie é, Pantroglodytes, que é o chimpanzé, e outras sequências aqui de outros animais encontrando genes diversos. Só por curiosidade aqui, nós podemos pegar na Taeniopygia guttata, aqui, o nosso primeiro passarinho, o mandarim. Se clicarmos nessa nossa sequência aqui, ele vai abrir algumas informações sobre ela. Por exemplo, que é a neuregulina 4, o gene cujo símbolo é NRG4, a sequência de RNA mensageiro. Se eu clicar aqui embaixo no Sequence ID, aqui eu posso ver, obviamente, a sequência propriamente dita, o alinhamento, o meu hit, veja que é 100% igual também, igualzinho ao do coronavírus. E se eu clicar no XM aqui, eu vou ter mais informações sobre que gene é esse. Então, a neuregulina 4, ela veio tá aqui, ela é um gene predito, então ele não foi validado experimentalmente, o ID é NRG4, aqui é a espécie de onde ele veio, classificação taxonômica dessa nossa espécie. Nós temos mais informações aqui. Temos a região codificante. Nós temos aqui uma informação que é a proneuregulina, que é a isoforma ligada à membrana. Nós temos a tradução aqui. Então nós conseguimos inclusive usar o BLAST para identificar determinadas sequências gênicas. Como visto aqui, no final das contas, essa hipótese de que ele tenha vindo do HIV é tão plausível quanto ela tenha vindo do mandarim. Ou seja, acho que não faz tanto sentido assim.